Ele entendeu que Deus, ele não habitaria naquele lugar, que Deus não moraria ali. Mas nós vemos o apóstolo Paulo dizer, o apóstolo Paulo diz que nós somos a habitação dele. Ele habita em nós. Deus habita em nós. O nosso corpo é santuário onde Deus habita. Você entende isso? Ele escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. Ele escolheu que nós seríamos a sua habitação. Isaías, capítulo 66, verso 1. Diz assim, Isaías 66, 1. O Senhor diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz os céus e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres, dos arrependidos, e dos que me temem e obedecem às minhas leis. Eu ultrapassei. E ele diz que ele fez os céus, ele fez a terra, que a terra era o lugar onde ele descansava os seus pés. E mesmo assim, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Ele habita em nós, Ele habita em mim e Ele habita em você. E como é que eu e você podemos viver a nossa vida de qualquer maneira? Então, como é que nós que dizemos que servimos a Deus, vamos viver a nossa vida da forma que nós pensamos que nós devemos viver? Como que o nosso corpo não precisa ser consagrado a Deus? Ele habita em nós. Ele mora dentro do nosso coração. Como então que nós vamos usar o nosso corpo para desonrar o Senhor? Como eu poderia usar o meu corpo para desonrar o meu Deus, que decidiu habitar dentro de mim? Irmãos, que privilégio que nós temos de ter o Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, morando dentro de cada um de nós. E é por isso que nós entendemos a tristeza que muitas vezes nós sentimos no nosso coração, para o crente que um dia entregou a vida a Jesus verdadeiramente, quando nós pecamos contra Deus. Percebe? Quando você erra, quando nós pecamos, aquela tristeza profunda que vem dentro do nosso coração, que nos inquieta, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego. Entendeu? Ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele não deseja que o nosso corpo seja usado de qualquer maneira. Ele não deseja que o nosso corpo seja usado para prostituição, para desonrá-lo com palavrões. Ele não deseja que nós nos vistamos de qualquer maneira, que nós agimos de qualquer maneira, falamos qualquer coisa. Ele não deseja que da nossa boca saiam palavrões, mentiras, enganos. Mas Ele deseja que todo o nosso corpo seja consagrado a Ele. O Espírito Santo se entristece em nós cada vez que nós pecamos contra Ele, porque Ele habita em nós. Quando eu deixar de sentir tristeza pelo pecado, acho que o pastor falou isso no domingo de manhã, pode ter certeza que ele já não habita mais em nós. Quando o pecado passar a ser algo comum, natural na vida de um pecador, é porque o Espírito Santo já não habita mais. Então, enquanto você se sente entristecido, muitas vezes pelo erro, pela má conduta, pelo mau comportamento, é porque o Espírito Santo de Deus está falando: eu ainda estou dentro de você, abandona esse pecado, me honra com o seu corpo, me honra com a sua conduta, me honra com a sua vida, porque eu ainda não desisti de você, e é por isso que eu habito em você, por isso que você se entristece, porque eu ainda não desisti de você. Porque eu não desisti não, porque Ele não desiste, né? Ele continua insistindo em nós. Mas como o pecado fere a santidade de Deus, nós gradualmente nos afastamos dele. Nós nos afastamos e vamos perdendo a sensibilidade do seu Espírito em nós. Cada vez mais distante de Deus, mais insensível, e mais o nosso coração, os nossos ouvidos deixam de reconhecer a voz dele.